Eu começo com o Dr. Mário Sérgio Lepre, professor, cientista político, que está conosco por videoconferência. Professor, seja bem-vindo. Do ponto de vista de cargo que tem atualmente ou que já teve, todos os convidados ilustres aí têm uma razão para ter uma certa liturgia e, óbvio, aquele ambiente político, digamos, conciliador, sem que haja troca de farpas. Mas o senhor acredita que, a partir de agora, nesse novo momento, teremos um amainamento nessas tensões que foram bastante duras recentemente e teremos, digamos, a preservação mais do lado institucional das eleições? Seja bem-vindo, professor. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos os nossos colegas. Olha, Piotr, eu entendo o seguinte, eu acredito que a campanha, começando agora, provavelmente a gente vai ter um desdobramento no sentido daquilo que interessa para o país. Então eu vejo assim, desenvolvimento econômico, emprego, o país passa por um momento bom, a gente sabe disso. Então eu acredito que esse será o grande mote das campanhas, ou seja, tanto o governo quanto a oposição, elas vão se digladiar neste ambiente, né? Mas é claro, né, a gente sabe que há uma corda muito esgarçada naquela relação que existiu e parece que, vamos ver como é que vai ser agora, né? Mas ainda existe nessa separação dos poderes que nós temos no país. Então a gente sabe que houve rusgas, que há comportamentos, que há muitas vezes sinalizações. E a gente percebeu agora, nesses últimos dias, que houve uma sinalização tanto do Planalto quanto dos próprios ministros que assumem hoje, né, principalmente o Alexandre de Moraes, numa direção já de uma tentativa de fazer com que esse ambiente ele não se deteriore. Então, eu acredito que isso vai depender muito daquilo que a gente vai começar a perceber agora na campanha. Sim. Então, de repente, algo falado de uma forma mais intensa pode ser levado para o tribunal e isso gerar algum tipo de distensão, então compressão. Então esse é o ponto que a gente tem que perceber. Mas em minha análise, eu entendo que, começando a campanha, eu acho que os olhos da sociedade, os olhos daqueles que são os players da campanha, eles irão, sem dúvida alguma, para aquilo que interessa para o país. O país está andando, o país está produzindo, nós temos crescimento econômico num ambiente mundial extremamente deteriorado. Então é estranho a gente ter que parar para discutir a posse de ministros do TSE. É algo assim surreal, né? Sim. Porque é estranho isso, né? A gente tem que parar aqui, ao invés de falar, né, da campanha que está começando, de tudo aquilo que a gente pode ter no Brasil, que é um país que está num momento sui generis e excepcional, eu diria. Mas infelizmente nós temos essa questão. Então temos que discutir, estamos aqui para isso, né, Piotr? Professor, obrigado por hora, já volto ao senhor. Doutor Paulo Hamilton Siqueira Júnior está conosco aqui, é ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Doutor, o senhor que presidiu eleições, esteve à frente da Justiça Eleitoral durante eleições, há uma diferença muito grande? Eu vou pegar a frase aí do professor Mário Sérgio, porque se discute posse de ministro do TSE. Isso não era comum nem no jornalismo. Obviamente que se noticiava, mas não com a discussão que temos hoje, e é um fato que está sendo comentado. O senhor acha que tem alguma coisa muito diferente nessa eleição e teremos um amainamento, na sua opinião, em relação a essas tensões recentes? Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos os colegas. Primeiramente, hoje é um dia especial, né? Dia 16 de agosto é o dia que se inicia a festa da democracia, o começo da campanha eleitoral, não é? Que é aquele período em que os candidatos buscam adeptos, fazendo a sua propaganda eleitoral e realizando até a contrapropaganda eleitoral, falando mal do adversário. Essa é a democracia. A democracia, estamos utilizando uma frase aí do jornalista que nos comanda nesse programa, a democracia é barulhenta, é assim que funciona. Também é um dia importante porque nós temos a posse do Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral tem por finalidade garantir a legitimidade e a legalidade do processo eleitoral. Não é? Creio que haverá, sim, uma pacificação natural, porque agora o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Ricardo Lewandowski passam a comandar o Tribunal Superior Eleitoral, então passam uma função de comando, uma função institucional, não é? São dois professores de direito constitucional. No que se refere à notícia da posse, não é? Tempos outrora, ninguém sabia quem eram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é? Hoje a maioria da população não sabe dizer, a gente costuma brincar, não sabe elencar a escalação da seleção brasileira, os 11, mas Sim. sabe
indicar quem são os 11 ministros. Isso é positivo, porque a democracia é isso, é a participação dos negócios do Estado. Então a população está mais atenta, a população está acompanhando, a população tem a sua ideologia, a população analisa, não é, as decisões do Supremo Tribunal Federal, critica as decisões do Supremo Tribunal Federal, critica uma ação do presidente da República, acompanha, não é, o Congresso Nacional, a atividade dos parlamentares. Então, eu sou um otimista e verifico com otimismo essa notícia e esse acompanhamento da população dessa posse que é muito importante nessa festa da democracia. Pois é. Creio numa pacificação, não é? Eu acho que agora é uma questão institucional, acho que todos os poderes estão vislumbrando que estamos num momento de campanha eleitoral, estamos num momento de festa da democracia e eu confio que cada poder saberá desempenhar sua função institucional, conforme sinais que nós verificamos aí na mídia. Senador Plínio Valério, seja bem-vindo. O senhor acha que teremos um clima mais ameno, ou pelo menos menos tenso, porque as declarações de lado a lado foram duríssimas até recentemente. Agora, depois do convite do Alexandre de Moraes, o ministro que vai presidir o TSE, o presidente Jair Bolsonaro, que confirmou presença, parece que houve uma mudança. Na sua opinião, teremos um pouco mais de liturgia agora, ou seja, de uma discussão mais política e institucional e menos partidária, como se, digamos, se desenhou até recentemente? Boa tarde a todos. Eu torço e até rezo para que o bom senso prevaleça, para que o julgador se limite a julgar e que ocupa cargos respeite a liturgia do cargo que ocupa ou do cargo que quer ocupar. O que não se pode mais é ver essa troca de farpas nesse momento, que a gente está dando importância do mesmo tamanho ou até mais à posse de um ministro do que ao início da campanha eleitoral. Então, quem quer ser presidente, quem é ministro, quem é julgador, tem que cumprir a liturgia do cargo, sim. O que a gente tem visto nos últimos momentos não credencia dizer que teremos paz, mas o bom senso indica que sim. Eu acredito que possamos ter. É só parar com essa guerra verbal, porque na realidade é uma guerra verbal para atiçar os seus comandados. O ministro dá entrevista, o ministro do Brasil, ele antecipa a sua opinião. Quer dizer, a gente está mudando a regra do jogo. Então, desde o advento da transmissão direta das sessões do Supremo Tribunal, que alguns ministros se acham superstar. Então, eu acho que a liturgia do cargo ocupado ou que se ocupar nos obriga. Enquanto não houver respeito nos representantes das instituições, a democracia vai sempre correr perigo. Então, que eles entendam, que o Alexandre de Moraes entenda, que o Bolsonaro entenda, que os candidatos entendam, que não são mais só eles. Eles representam o poder, a instituição, portanto, há que se cumprir a liturgia do cargo. Eu acredito sim, Roberto, eu acredito que possa haver bom senso nesse momento, é o mínimo que a gente pode esperar. O Procurador de Justiça, César Dario Mariano, está conosco. Doutor, seja bem-vindo. Qual a sua opinião? Até porque o senador Plínio Valério fez menção aí a juízes que estavam dando entrevista e antecipando voto, o que obviamente é uma novidade dentro desse sistema jurídico. Juízes se manifestam na sua sentença, mas não é o que tem acontecido. Ministros do Supremo têm um ar de celebridade, alguns sobretudo, né? Na sua opinião, como é que seremos a partir de agora em relação à fase posterior daquela troca de farpas? Boa tarde, Piotr. Boa tarde aos colegas, aos ouvintes, aos telespectadores. Eu acredito que entre o presidente da República, entre os poderes e o poder judiciário, principalmente, nós não tenhamos maiores complicações. A complicação que eu vejo vai ser nos bastidores, nas redes sociais, essa definição do que é fake news, do que não é fake news, o que pode ser caçado. Lembrando que, inclusive, a partir de hoje, quem propalar qualquer notícia falsa, verdadeiramente falsa, sabedora que é falsa, responde por crime. Se atingir candidato, se atingir partido político, com possibilidade de influir nas eleições. Agora, se cada um ficar no seu quadrado, cada macaco no seu galho, nós não teremos problema nenhum. Basta que cada um cumpra as suas funções. Não é função de magistrado dar entrevistas, não é função de magistrado falar mal da presidência da República, da mesma maneira que não é função do presidente da República falar mal do Supremo Tribunal Federal. É a primeira vez que eu vejo isso, né? Eu tenho 30 anos de Ministério Público, mais tantos anos de advocacia, já trabalhei também em diversas eleições, eu nunca tinha visto isso. Essa guerra de farpa entre os poderes,
principalmente entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Isso não é bom para a democracia. Se cada um cumprir a sua parte prevista na Constituição Federal, na legislação, se houver realmente a independência, a separação dos poderes da República, cada poder cumprindo a sua função e cada um respeitando ao outro, isso é bom para o Brasil. Todos nós queremos eleições limpas, sem nenhum problema, e que ao final dessas eleições, proclamado o resultado, não tenhamos uma situação como ocorreu nos Estados Unidos. É isso que eu espero. Bom, vamos lá, porque eu tive a possibilidade de apurar com os dois lados o porquê que, digamos, já aparenta nesse momento, temos um momento mais, digamos, controlado depois daquela troca de farpas. E o que eu pude apurar é que ficou caro para cada um dos lados manter aquela escalada de tensão, porque seria o caso de uma ameaça de ruptura institucional por parte do presidente ou não reconhecer a candidatura de Jair Bolsonaro por parte do TSE, o que ambas as situações, em qualquer uma delas, seria trágico num momento como esse do país. E talvez elas não estivessem respaldadas em nada do ponto de vista jurídico. Quer dizer, ganharia o contorno de que foi um reativismo, foi uma posição radical de um dos lados. Mas vamos lá. Como disse o doutor César Dario Mariano, a gente tem problemas com os balizadores do que é, por exemplo, fake news, porque às vezes é só uma opinião. E opinião, a democracia aceita e não tem nenhum problema com ela. Mas a gente não corre o risco de começar um período de eleição em que apenas a liturgia está mantendo cada um no seu quadrado. No primeiro momento em que tiver uma discussão, uma decisão da justiça dizendo isso é fake news, e ele está, não, isso foi minha opinião sobre determinada coisa, conforme a gente viu na época da pandemia, a gente não corre esse risco. Eu volto ao professor Mário Sérgio. Temos um problema de balizador aí para entender regiamente o que é a lei, o que não é lei, o que é opinião de magistrado e que não está de acordo com a Constituição? Então, Piotr, eu entendo que isso é muito complicado, né? Falar em fake news é algo que... Né, porque você tem que partir de um referencial. Então, qual é o referencial? O que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Campanhas eleitorais, sempre, em todo o mundo, sempre se pautaram por questões que, de repente, fala-se alguma coisa, esse é o calor da campanha, né? Então, você tentar engaiolar a campanha é muito complicado. Então, a gente tem um ambiente atualmente que é um pouco diferente. Por quê? Porque atualmente, ao contrário de antigamente, atualmente você tem as mídias sociais. Então, aquilo que de repente você começa a propagar e que acaba tendo um avanço muito forte, né, em todo o país, e de repente, olha, isso é algo que não é verdadeiro. Então, sim, não é verdadeiro, mas qual é o ponto? Como é que você vai poder criminalizar isso? Então, não foi aprovado no Congresso Nacional a legislação que criminalizaria as fake news. E aí a gente sabe que no Brasil a gente tem o TSE, que é um órgão que praticamente também legisla, né, através de resoluções e etc. e tal. Então esse parâmetro ele é muito difícil de você estabelecer. Então essa é a dificuldade. Eu acredito até que haverá sim, sem dúvida alguma, o ambiente vai levar isso, aqueles que vão passar um pouco do limite, tá certo? Mas mesmo assim é bastante complicado, né? Por exemplo, você teve recentemente decisão do Alexandre de Moraes a respeito do PT-PCC. Então, sim, mas houve uma delação do Marcos Valério, é dali que você tira aquela relação. Sim, mas isso é fake news, então você retira de forma arbitrária. Então, esse tipo de coisa pode levar a uma situação que a gente não goste? Sim, eu entendo que sim. Agora, nós vamos ter que conviver com isso. E o Brasil é um país que tem, eu acredito, que é maduro o suficiente para conseguir resolver essas questões dentro do ambiente institucional. Tá, então, Mário, me parece complicado. Só para não perder isso que você fez menção, deixa eu só ouvir o doutor Paulo Hamilton. Como é que se lida com uma situação como essa? O Mário Sérgio fez menção de que a lei não foi discutida no Congresso. E, obviamente, a lei, de alguma maneira, disciplinaria o que é, o que não é, e daria, digamos, uma fonte de comparação para o juiz. Nesse momento, nós tivemos essa decisão do ministro Alexandre de Moraes também em relação a Marcos Valério e também ao PCC, que foi de uma delação premiada, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que o juiz age numa situação como essa se não tem parâmetros estabelecidos em relação ao que é opinião e ao que é a liberdade de expressão e o que seria realmente uma notícia falsa? É a dificuldade da Constituição Federal de 1988, porque ela consagrou direitos aparentemente contraditórios.
consagrou o direito ao trabalho, o direito à greve, consagrou a liberdade de expressão, a liberdade de informação, mas consagrou os direitos da personalidade. Então, a primeira coisa que eu vou procurar estabelecer em 1 minuto é legítima a propaganda eleitoral e, como eu falei há pouco, a contra-propaganda eleitoral. Eu posso, entre aspas, falar mal do meu adversário. E me veio à mente um caso que nós julgamos quando eu estava no TRE, em que um candidato a prefeito disse o seguinte: eu sou o melhor candidato, o meu adversário não tem condições de ser prefeito da cidade porque ele não paga nem o IPTU da sua casa. Ele tem 10 execuções fiscais. Esse candidato se sentiu ofendido, ingressou para tirar a propaganda, não é? E aí o que nós decidimos? Primeiro, quem vai para a vida pública se coloca nas luzes da ribalta. Precisa ter o couro mais grosso, por assim dizer. Se eu gosto da intimidade, eu não vou para a vida pública. A minha vida passa a ser pública. E segundo, essa informação é verdadeira. Ele não inventou que o sujeito tinha execução fiscal. Então, talvez esse seja o limite. Se eu afirmar o Piotto tem ações criminais, está respondendo a ações criminais, é só puxar uma certidão e ele vai demonstrar que é fake news, porque ele não responde a ações criminais. Então, o divisor de águas seria o quê? Narrar fatos e não inventar fatos. Eu posso afirmar, o doutor Paulo Hamilton está respondendo ao inquérito policial e posso até trazer um juízo de valor. Não é? O que eu não posso é, se eu não estou respondendo ao inquérito policial, inventar esse fato. Então, esse é o divisor de águas, claro, não é? E cabe à Justiça Eleitoral estar atenta a essa questão. Porque o eleitor, ele pode ser induzido a erro, não é? Eu não vou votar em determinado candidato porque ele responde a processo criminal, mas ele não responde a processo criminal. Então, esse é o divisor de águas, não sei se eu fui claro. Foi claro, sim, a ponto de estabelecer se existe aquilo, pode ser citado. Se não existe, não pode. Aí é uma invenção, é uma notícia falsa. Senador Plínio Valério, eu vou ao senhor, porque o Congresso sofreu na posição, no entendimento da liberdade do parlamentar, no entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Em relação, por exemplo, a tirar a liberdade de opinião de parlamentares, e em relação agora a este caso recente de que ninguém poderia fazer nenhuma citação do PT, PCC, e, enfim, que estava na delação de Marcos Valério, que veio lá de trás, ou seja, é um assunto já conhecido de muito tempo. Como é que você lida com uma situação dessa? Porque é o mesmo Alexandre de Moraes que está assumindo o TSE agora. Eu acho excesso, eu acho que você está usurpando o poder e está entrando em área que não é a área do Supremo. Eu sou muito crítico ao comportamento de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal quando penetram no outro poder, quando ameaçam e usurpam o poder do outro poder, ditando leis, cumprindo sentenças que não deveriam ser cumpridas. Liberdade, uma democracia, é o ar que respiramos. Eu convivo com fake news, e nós convivemos com fake news. Eu fui senador eleito em 2018, fui o senador mais votado do Amazonas, convivi com fake news. A princípio eu tive temor, mas depois não. Nesse mundo maluco que a gente vive das redes sociais, onde a versão sobrepõe aos fatos, a gente tem que saber lidar com isso. Fake news chegou a um ponto tanto de descrédito que até a verdade pode ser fake news. Ou seja, você diz uma verdade sobre o meu comportamento, sobre a minha campanha, e eu vou dizer que aquilo é fake news. O ser humano, ele tem tendência a se agrupar com quem concorda com a sua opinião, com a mesma opinião. Né? Eu torço por um time, você torce, a gente tende a se agrupar. E é assim, quando você dá um fake news, quem acredita é aqueles que querem acreditar na fake news. Sim. Aqueles que conhecem, que defendem do outro lado, não acreditam. Portanto, eu acho que a gente não deve mais perder tanto tempo, deve punir fake news comprovadamente, mas eu, se fosse o candidato nessa atual campanha, não me preocuparia, não. Usaria as fake news ao contrário, isso fez ao contrário. Na verdade, eu diria que era fake news. Agora, tem que ser punido, é abominável sim. E a gente só espera, Roberto, que os representantes dos poderes, aqueles que têm sobre a sua responsabilidade de tranquilizar o país, de deixar a nossa democracia, que ainda é recente, ainda é nova, deixar caminhar. As instituições já deram demonstração de que são fortes. Agora cabe a quem comanda a instituição entender isso. Doutor César Dario Mariano, rapidamente a sua última posição. O senhor acha que teremos problema em relação a fake news e ao que é uma opinião apenas e que a liberdade de expressão permite dentro da democracia que vivemos? Eu não tenho a menor dúvida, porque qualquer decisão judicial, ela tem um subjetivismo. Essa é a grande verdade. O que as pessoas têm que ter em mente é que existe a liberdade de expressão, óbvio que existe, mas ela tem limite.
A partir do momento que é extrapolado esse limite, a conduta dessa pessoa, ela se amolda a uma norma penal, uma norma civil, nós teremos uma infração, seja uma infração penal ou uma infração civil. O que é difícil é justamente nós definirmos o que é fato e o que é falso. A partir do momento que nós conseguimos definir o que é algo objetivo, e o que é objetivo? É o que encontra respaldo, mesmo que minoritário, seja na jurisprudência, seja na ciência, seja na economia, seja na política. Se você tiver um mínimo respaldo do fato que você está dizendo, isso não é falso, de maneira nenhuma. Agora, a partir do momento que você sabe que um fato é falso e você assim mesmo propala, aí nós temos a possibilidade de punição. Por isso, liberdade de expressão, como foi dito pelo digníssimo magistrado, ela tem limite. Só que toda pessoa que ingressa na vida pública, ela vira vitrine. Então, se ela não quer ser vitrine, ela que não ingresse na vida pública. Então, para as pessoas chamadas notórias, nós temos um pouquinho mais de margem para nós falarmos acerca da vida dela. Por quê? Porque elas são públicas. Se elas pediram para ser pessoas públicas notórias, ela tem que aguentar. O que não pode é um fato eminente falso ser propalado como verdadeiro. Aí sim, aí nós temos a notícia falsa, que é difícil, realmente é difícil nós chegarmos a essa conclusão.